Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, quem está nos assistindo. Hoje temos um convidado especial. Ah, não é essa só, né? Opa, hoje, Poxa, vai ser o hoje nosso primeiro promete. episódio que vai ser gravado e postado. Vai ser Gravado. com o nosso diretor do Departamento Nacional da Polícia Judicial, Igor Tobias Mariano. Um prazer ter você conosco aqui, meu caro. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Poxa, um prazerzaço. E aí, seu Salame? Diretor, nós que agradecemos o senhor a oportunidade de vir aqui conosco, esse bate-papo, essa conversa. Esperamos um excelente programa, né, Edu? Sim, com Poxa, certeza. é uma honra a gente ter o senhor aqui, porque é uma referência para nós, com Muito certeza. importante a gente tratar desses assuntos, né, da nossa Sim, polícia, de polícia de maneira geral. Sim. Eu sou filho de professora e meu pai sempre brincava em casa que nas reuniões de família, em tudo que se fazia, se falava de educação. O pai falava assim, mas não nossa. terminaram ainda de alfabetizar. E na verdade, quando a gente ama uma profissão, quando a gente ama uma coisa, a gente acaba falando sempre dela. Sempre dela. E trazer isso, né, para mais pessoas, levar isso para os nossos colegas dos limites do Brasil. Eu que já estive em rincões distantes, né, trabalhei no Mato Grosso do Sul, na fronteira entre Brasil e Nossa. Paraguai. Sei que chegar, receber informações vindas de quem está conduzindo é muito importante. Por isso, acho a iniciativa de vocês importantíssima. Parabéns Obrigado, meu caro. e Ô, é uma doutor. honra estar presente aqui. Vamos Opa, conversar. a honra é nossa, diretor, a Ah, honra é nossa. Muito Bom, bom. aproveitando a deixa aí, conta pra nós como é que o senhor chegou hoje ao cargo, ocupar o cargo de diretor, porque deve ser uma caminhada, deve ser não, Nossa. certamente é uma caminhada É, longa aí, que teve altos e baixos, mas conta aí pro pessoal que quem ainda não te é, conhece, realmente hoje vai se é. surpreender, saber quem que é o senhor, né, mano? Uma trajetória que eu vou te pronto. contar, viu? Primeiro que é importante dizer, né, para os nossos, para quem está nos assistindo aí, é que eu sou o diretor do Departamento Nacional de Polícia Judicial, mas mais do que isso, eu sou o primeiro policial judicial a dirigir esse departamento em mais de É, 20 anos aí de existência, ou seja, um departamento que sempre teve no seu comando profissionais externos ao Poder Judiciário, né? Inclusive ao Poder Judiciário. Sou o primeiro policial, mas sou o primeiro também servidor do Poder Judiciário a conduzir essa pasta é. importante do CNJ, né? Importante para o Brasil. Bom, eu tomei posse em 2009 no Supremo Tribunal Federal, né? Fiz o concurso do TST e fui cedido como candidato para o Supremo Tribunal Federal. E eu posso dividir a minha carreira em três importantes momentos que foram complementares para a minha chegada até aqui. O primeiro momento, chegando ao Supremo, fui designado para a sessão de dignitários, onde pude fazer escolta de alguns ministros, trabalhei na proteção do plenário também, e foi lá que eu conheci talvez o meu primeiro professor, um colega policial judicial muito antigo, chamado Francinei. Inclusive, se estiver nos assistindo, um abraço para o Abraço, Que Francinei. moral, Francinei. Francisco, Está olha Honra. aí, ó, aposentado hoje. citado nominalmente, hein? Oh, é E isso fomos aí. muito amigos, nos aproximamos ali, e o Francinei, em pouco tempo que eu estava com ele, ele foi chamado a chefiar uma área, talvez a área de gestão administrativa e operacional da polícia mais importante à época, que foi a área de segurança de instalações do Supremo. E o Francinei me levou como seu substituto, então ele era o chefe, eu Hum, era o chefe substituto, e ali eu tive uma grande experiência, né? Depois eu me tornei o chefe da sessão e ele se tornou meu substituto por lealdade, nossa, porque cara. Bacana, quis me Poxa. ajudar, né? Mas nós enfrentamos desafios imensos, como, por exemplo, o julgamento da ação penal 470, Ah, conhecida como mensalão, famosa. e famosa. tínhamos nas mãos ali uma gestão de colaboradores terceirizados muito grande, então aquilo foi uma escola, né? O Francinei era um colega de muita sabedoria, ainda agora na aposentadoria, mas é um colega muito sábio. Então ele me ensinou esse tempero importante para um jovem de 23 É, anos que assumia uma posição de nossa. destaque. Então essa experiência de gestão, tanto administrativa como operacional, foi a primeira fase da minha carreira e me deu uma cancha muito importante para o que fazemos hoje. Na sequência, eu acabei, por questões familiares e também por interesse profissional, ser cedido para a Justiça Federal de primeira instância
no Mato Grosso do Sul, né? Então estive lá no Mato Grosso do Sul e esta foi a fase operacional da minha carreira, né? Esse é o segundo momento que você tinha falado. Esse é o segundo momento, Então, essa fase foi uma fase de intensa atuação operacional. A Justiça Federal do Mato Grosso do Sul enfrenta questões importantíssimas para o país, como, por exemplo, a disputa de terras, os problemas de criminalidade da fronteira, né? Ou seja, os crimes transnacionais, e também a questão indígena, que é uma preocupação importante do CNJ e do Departamento Nacional de Polícia hoje. Então, fizemos operações muito relevantes e muito intensas lá na Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, e lá também eu tive a oportunidade de participar por 10 meses, longos 10 meses, na segurança do juiz que era considerado à época o juiz mais ameaçado do país, que era o Dr. Odilon de Oliveira. Nossa, então, é uma experiência ímpar. Dr. Odilon, uma pessoa que eu aprendi a admirar, um grande magistrado, e que dependia, né, da gente ali para a sua atividade. Então, um magistrado muito atuante que confiava na Polícia Judicial como a sua protetora, né, para a sua garantidora para fazer essa atividade. Então, estive também com o Dr. Odilon, ameaças do tráfico de droga, né, das grandes organizações criminosas que ele enfrentou lá no Mato Grosso do Sul. Então, esse foi um momento que me deu essa tarimba operacional. Na sequência, eu volto para o Supremo Tribunal Federal, cedido, né? Porque acabei, quando fui para a Justiça Federal, fiz a redistribuição do cargo. Então, volto para o Supremo cedido, a convite da administração do ministro Ricardo Lewandowski, e assumo uma função relevantíssima, e que considero, portanto, a terceira fase da minha carreira, que foi a chefia da seção de apoio aos ministros. Então, nessa unidade de polícia judicial, que cuida da logística e cuida das viagens dos ministros, da proteção desses ministros em viagens, isso é fácil de destacar, porque quando o ministro está em Brasília, ele está com toda a estrutura, né? Ele está numa situação de conforto. Quando ele viaja, a gente precisa fazer o possível para que se reproduzam as condições de Brasília em lugares do Brasil onde ele precisa estar. É importante que a institucionalidade esteja, mas que ele também tenha esta estrutura de proteção. Então, essa unidade que eu chefiei me ajudou a trazer um pouco desse olhar da singularidade do dignitário, né? E é por isso que eu repito, né? Inclusive conseguimos introduzir isso na doutrina, que é a diferença entre autoridade e dignitário. É importante esclarecer isso. Como a gente conseguiu perceber, né, o dignitário como uma instituição singular, como alguém que tem suas características próprias e que, portanto, por não necessariamente estando ameaçado, ele ainda assim precisa de uma estrutura de proteção e que essa estrutura seja ajustada às suas peculiaridades. Sim. Então, fizemos um trabalho interessante, né? Eu cito aqui outro colega importante, outro professor que tive nesta área, que é o agente de Polícia Judicial Pascoal Rossetti Neto. Ele era, à época, o coordenador de segurança de dignitários do Supremo e um grande especialista em logística, um grande especialista em atendimento. E foi ele que me transmitiu os primeiros ensinamentos sobre isso. Eu que era aquele brucutu operacional chegando, né, lá do Mato Grosso do Sul, afinei muito a minha atividade profissional para poder lidar com essas delicadezas, né, de cada um dos ministros, em cada uma das necessidades. E vejam que isso não se confunde com privilégio, né? São seres humanos que precisam ser atendidos em situações íntimas também, né? Porque eles são pessoas que dedicam a vida inteira, portanto, a esta exposição, essa entrega, né? E a gente tem que ter um grau de empatia para compreender que essas pessoas precisam desse atendimento afinado. E foi nessa fase, portanto, da carreira
que eu me aproximei do ministro Roberto Barroso e me tornei o seu chefe de segurança pela primeira vez. Já tinha atuado na segurança, na escolta e na proteção de outros ministros, de outros magistrados. Mas foi qual ano com o ministro Barroso? Com o ministro Barroso foi em 2015. 2015, tá. Em 2015, então eu me torno, no final de 2015, me torno o chefe da segurança dele e, portanto, este ano completaremos juntos 10 anos de estrada. Estive com ele em momentos difíceis, em momentos gloriosos, e quando ele foi para o TSE como presidente, me convidou para ser o chefe da segurança da presidência. Havia lá uma unidade intitulada Núcleo Especial de Segurança da Presidência. Lá consegui implementar políticas relevantes de alta administração, né? Apesar de eu não ser o secretário da Polícia Judicial, havia um secretário, mas eu, pela presidência, consegui implementar políticas bastante revolucionárias e inovadoras para a Justiça Eleitoral, como sendo, inclusive, o primeiro tribunal a internalizar a Resolução 344, porque foi exatamente a época em que nós atuamos e fizemos um grande trabalho também com relação ao porte de armas na Justiça Eleitoral, a especialidade e a certas questões, inclusive, de treinamentos por lá. Ao final disso, retornamos ao Supremo e, quando ele se torna o presidente, portanto, me convidou para a direção do Departamento Nacional de Polícia Judicial, que, de fato, este era o meu interesse, né? Havia também a opção de eu ficar somente com ele, somente cuidando dele, mas ele também entende como um pouco desta minha função junto à carreira, desse meu compromisso com a carreira, né? E à frente do departamento. Portanto, estamos fazendo este movimento que todos aí estão acompanhando. Então, esta é um pouco do resumo nesses 3 momentos da minha chegada ao Departamento Nacional. A gente que trabalha na área, né? Eu falando por mim especificamente, né? Trabalhando com a segurança ali de autoridades dignitários, a gente vê a responsabilidade e a complexidade que né? Zelar pela segurança deles, muita né? responsabilidade. Ao entorno. Mas quando o Igor fala dessa questão do departamento, o pessoal não tem noção da complexidade disso, a quantidade de demandas que se tem, né? E, para dar conta disso, realmente não é para qualquer um. Você está de parabéns, porque a gente sabe que é difícil mesmo. O dia a dia com a autoridade já é complicado, mas trocar um departamento novo, né? Então, assim, as suas digitais estão lá e a gente tem visto Brasil afora como tem reverberado e quanto que a gente tem crescido, né? E notamos, né, quando fizemos o curso lá, diretor, alguns cursos, né, no CNJ, alguns, inclusive, o quanto a gente vê que há esse entrosamento, né? O departamento, a preocupação conosco, né? Ali o Polícia Judicial é crescer, é se especializar e muita coisa boa, né, diretor? Está por vir aí, né? A gente tem feito um caminho, e de fato nada é fácil. Não é fácil. Nada vem de graça, eu costumo dizer isso. Eu sempre cito o professor Cortella numa frase, numa história que ele conta, eu acho isso muito bacana, que ele dizia para os filhos dele que aos 12 anos ensinaria o segredo da vida. Então o primeiro filho, quando completou 12 anos, acordou cedo, foi lá, pai... Fiz 12 anos hoje. Agora. Quero saber... o segredo da vida. Quero saber o segredo da vida. E diz o Cortella, o segredo da vida é vaca não dá leite. Porque eu nasci numa região agrícola, numa região rural, sei muito bem disso, mas tem gente que acha que o leite nasce na caixinha, né? Sim. Se você... para aqueles que não conhecem esse ramo, a vaca, primeiro você tem que separar ela do bezerro, a gente chama de apartar do bezerro, finalzinho da tarde. Porque se o bezerro mamar à noite, de manhã não tem leite. Não tem leite. Então você aparta do bezerro, finalzinho da tarde, 5 horas da tarde ali, aparta. No dia seguinte, isso eu estou falando a forma mais tradicional, mais
doméstica de se fazer. A gente ia tirar leite de uma vaca, né? Normalmente amarra o pé da vaca para ela não bater no balde. E aí derrubar o leite. Derrubar o leite, às vezes acontece. Acontece. E aí você fazia o seguinte, tirava o bezerro dela e colocava no pé dela. Também amarrava, fazia um cabresto e amarrava o bezerro no pé dela, para o bezerro berrar perto da vaca. Porque senão ela segura o leite, porque a tendência aí estimula a liberação do leite. E ainda assim, a pessoa ali, o profissional, tem que ter o manejo para retirar o leite, para tirar da teta e sair o leite. Então, vaca não dá leite. Nada na vida acontece por acaso, nada é de graça. Nada é por alinhamento dos astros. É claro que existem fatores e circunstâncias históricas e sociais que favorecem determinados momentos, mas se você não estiver pronto, se você não estiver com a musculatura adequada, se você não estiver com as entregas adequadas, você não consegue adquirir essas conquistas que se apresentam, obviamente que às vezes mais facilitadamente. Mais à frente do departamento, a gente percebe que, além de toda a responsabilidade que é a proteção do Poder Judiciário, às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas não compreendem bem, mas está na natureza do Poder Judiciário lidar com os conflitos, né? Ou seja, os conflitos, por sua própria natureza, eles são violentos, eles têm o uso da força como solução, né? Para que isso fosse substituído, entendeu-se a necessidade de um magistrado para decidir por esses conflitos. Mas vejam, chega no Poder Judiciário toda essa insatisfação de lados, né? E o magistrado, por vezes, é tensionado por esses autores, por esses entes, a decidir por um lado e para o outro, ou seja, há uma tentativa, obviamente sempre há tentativas de subtrair a independência, de subtrair a autonomia e subtrair a imparcialidade da magistratura. E é por isso que a magistratura, o Poder Judiciário, de maneira geral, quando eu falo magistratura, obviamente que eu estou citando um dos nossos ativos, mas nós protegemos também servidores, também colaboradores, também as instalações e o próprio patrimônio, e os jurisdicionados, né, que estão ali, os profissionais que militam no Poder Judiciário, mas tudo isso para proporcionar e garantir uma jurisdição plena e livre, né? Então, isso por si só é difícil. Ainda assim, nós temos questões políticas, questões de administração, limitações relevantes de orçamento, por exemplo, né? E nem todos os projetos, nem todas as guerras a gente consegue, devem ser travadas. Algumas a gente nem entra, né? Porque, como diz Sun Tzu na Arte da Guerra, se você não tem certeza que vai ganhar, nem entra, nem vá. Mas algumas a gente às vezes acha que vai dar e não dá o pé, e daí volta. Mas é de fato um exercício muito importante a defesa que fazemos lá. Creio que pela minha posição de policial judicial, de ser o primeiro, que é algo simbólico, né? À frente do departamento, o meu compromisso fica ainda maior, né, de mostrar esse interesse do departamento em enriquecer a Polícia Judicial como um todo. Não só a Polícia Judicial em Brasília, não só a Polícia Judicial nos grandes centros, como é São Paulo e Rio de Janeiro, mas a Polícia Judicial dos limites do país, né, do interior do país, fortalecer a estrutura das unidades de polícia em todos os tribunais, em todas as seções judiciárias, e com isso a gente ganhar essa unicidade da força que é tão necessária, essa uniformização, né? E para isso a gente tem feito grandes movimentos, né? Um deles agora, recente, foi a apresentação da doutrina. Também temos a política que está sendo reestruturada e outras medidas para avançarmos. Eu lembro de uma passagem que eu conheci, né? O nosso diretor foi no Rio Grande do Sul. O senhor lembra, né? Da missão humanitária. E o que mais me chamou a atenção foi isso. Quando eu cheguei, aí não conheci o senhor assim pessoalmente, né? Não tive o privilégio ainda antes desse tempo. E quando eu vi, eu falei, caramba, ele é nosso. É um policial judicial, é nosso, é o diretor nosso. E assim, aquela felicidade nossa, né, de sabendo
o quanto ele gosta da Polícia Judicial, ali eu pude presenciar mesmo, diretor, o tanto que o senhor gosta, né? E lá, legal, né? Que a gente vê quando ele fala assim, o olho brilha e tal, e as pessoas se sentem representadas, né, cara? Isso é muito importante mesmo. E ali a gente teve essa oportunidade de ver o nosso diretor ali, né? Ele estava lá junto com a gente. De fato, militando com a gente ali. Operação no Rio Grande do Sul, a operação mais bonita que eu participei, e modéstias à parte, acho que é a mais bonita que a Polícia Judicial já fez até agora. Né? Nós intitulamos como a primeira operação conjunta de caráter humanitário da Polícia Judicial. E eu fiz questão de, inclusive, ir junto de carro de Brasília. Sim. Foi de carro? Fui de carro. Eu poderia ter ido de avião, porque é totalmente justificável, dada a minha agenda, mas eu fiz questão de ir de carro porque eu queria participar junto com os colegas até dos sacrifícios, né? Mais difíceis daquela operação. Porque uma coisa é sair na foto lá no final, né? Outra coisa, e pegar o troféuzinho, os agradecimentos. Mas eu fiz questão de ir na estrada, fomos com pouco conforto, diga-se de passagem, que boa parte do trecho fizemos em uma van, banco duro. E vivenciamos tudo isso, e chegando lá, você esteve com a gente, e foram 15 dias de fortalecimento do Poder Judiciário local, o Poder Judiciário também fragilizado pela crise climática, né, que houve, mas também nas folgas a gente fazia a operação humanitária diretamente, né? Porque a Polícia Judicial é isso, a Polícia Judicial é uma polícia institucional e preponderantemente de segurança pública institucional, que é uma segurança pública indireta, mas ela também atua diretamente, né? Diga-se, isso é importante dizer, fizemos escolta de caminhões de doação, fizemos entregas em comunidades carentes, algumas comunidades com alto risco. Né? Me lembro de uma comunidade que estivemos, não vou me lembrar o nome exato da comunidade, mas a gente foi procurado assim, olha, ninguém até agora quis entrar. Eu lembro dessa história. Ninguém quis entrar. Já chamamos todo mundo que era possível chamar. Vocês conseguem? Porque eles não receberam nenhuma doação até agora. Olha só que situação. E aí nós tínhamos um centro integrado de inteligência atuando. Cada passo que dávamos no Rio Grande do Sul era precedido por uma análise de risco. Então, pedi ao centro para fazer uma análise aprofundada da comunidade, de como poderia ser feito, e decidimos ir, né? Fomos bem estruturados, com uma estrutura de proteção ampla, e chegamos nessa comunidade, frio de 8 graus, chovendo. E crianças descalças. Crianças, né, meninas só de calcinha, né, crianças pequenas naquele frio. Imagine a gente vestido com cachecol e com luva, e as crianças ali sem roupa, né, muita gente sem alimento, né, a gente em primeiro momento não íamos fazer incursões dentro da comunidade, só íamos entregar ali. Mas quebrei um pouco o protocolo de segurança, porque fui sensibilizado por uma senhora que precisava levar uma cesta para casa e estava... até tem esse vídeo, depois, se você quiser colocar, mas a senhora estava com o braço quebrado e ela falou, olha, se eu não levar comida, vai faltar comida lá. E aí 2 colegas falaram assim, ó, diretor, vai que a gente faz a sua proteção. Então eu fui escoltado por 2 colegas de arma longa, e conseguimos entregar dentro, lá no coração da comunidade, na casa da senhora, a cesta básica de alimentação. Então foi uma operação muito interessante e que mostrou de maneira muito incisiva esse compromisso da Polícia Judicial com a sociedade, um compromisso com os direitos humanos, um compromisso com a comunidade, de modo que às vezes somos interpretados como uma polícia de escritório, como uma polícia de cúpula, como uma polícia somente de magistrados, elitizada. Não, a Polícia Judicial é a interface óbvia entre o Poder Judiciário e a sociedade. Nós é que damos esse acesso,
né? Então, nós estamos muito preocupados com a sociedade. Prova disso são os nossos projetos de direitos humanos, né? Um deles, o Polícia Judicial Amiga dos Autistas, né? Protocolo de interação importantíssimo que mudou a percepção de muitos colegas da polícia, e outros que já estão no forno para sair ainda este ano, que renovam, né? E demonstram que, de fato, nós, como polícia do Poder Judiciário, estamos perfeitamente alinhadas com os macro desafios do Poder Judiciário, né? Que dentre eles é isso, o respeito aos direitos humanos e a acessibilidade ao Poder Judiciário. Justamente. E até essa passagem que o senhor comentou, diretor, a gente presenciou na prática lá, né? O quanto a Polícia Judicial, ela está nesse nível, né? De adestramento, assim, se isso que a gente poderia dizer, né, diretor? Porque veio o pessoal do Brasil todo. E a gente nunca tinha operado com eles. Sim. E conseguimos desenvolver o trabalho lá de uma forma assim que me impressionou. Me impressionou a interoperabilidade ali. É uma questão... a gente ainda está caminhando na questão da uniformização, né? Tudo que aconteceu desde 2020, eu diria que até antes disso, mas vamos pontuar 2020 com a 344, mas as resoluções que uniformizaram a nossa farda, né? O nosso uniforme, a nossa carteira de identificação, o nosso distintivo, as nossas atribuições. Mas muito mais do que isso, eu diria que é uma questão de consciência. O policial judicial, né, o homem e a mulher, quando chegam ao Poder Judiciário com esta função, eles já recebem uma carga, né, de alinhamento, de consciência do que devem fazer. Nós vamos continuar trabalhando para que isso se afine cada vez mais. Porque também, voltamos a dizer, não dá para confiar no almoço grátis, não vai chegar. Não vai. Então, nós precisamos reforçar isso, mas os nossos colegas no Brasil inteiro estão de parabéns, porque muito essa mesmo. foi uma demonstração incrível da nossa capacidade de atuar conjuntamente, da nossa solidariedade, da nossa humanidade. Então, demos ali um grande voto, né, de compromisso com a sociedade brasileira. E a despeito de ter sido um motivo, uma questão trágica ali, né, muito sensível, mas acabou sendo uma oportunidade também, né, um cartão de visitas lá pra gente interagir com outras forças, né? Interagir com elas, melhor dizendo. E vocês operaram, inclusive, vocês estavam operando muito com o pessoal da Polícia Civil, Polícia Civil, né? lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Então, um abraço pra galera aí. Poxa, foram 15 dias intensos. 15 dias que a gente se doou mesmo pela causa, e isso foi uma alegria enorme, né? A gente poder trazer isso como história, né, diretor? Porque... Exato. E essa interação, ela mostra a identidade da Polícia Judicial para instituições que não nos conheciam, né? Então, isso é relevantíssimo para o nosso processo de concretização de identidade própria. Né? As pessoas nos viram, perceberam como a gente atua, isso é muito importante. Uma coisa que é importante dizer aqui e agradecer foram os tribunais que arcaram com esse custo, porque uma operação dessa custa dinheiro. Custa muito. Né? E o CNJ não tem orçamento para isso ainda. Né? Esperamos que em breve tenha, mas... não havendo isso, os tribunais, os órgãos judiciários, né, dentre eles aí o TRF da Terceira Região, fizeram esse importante papel de sustentar a operação, né, enviaram, muitas vezes até isso um pouco fora dos limites da sua atuação, né, porque a Polícia Judicial é a polícia nacionalmente constituída para o Poder Judiciário, mas o órgão judiciário em si, que a unidade está lotada, ele está ali adstrito a uma realidade, a uma jurisdição, né? E quando os tribunais decidem pagar por isso, eles também dão essa demonstração de compromisso com o país, muito mais do que somente com o seu estado, com a sua jurisdição. Legal, bacana. Inclusive, aproveitando que o nosso público, além de policiais judiciais, policiais de outras forças e tudo mais, o pessoal confunde muito, né? Não entende direito, porque de fato é complexo. É complexo, né? Mas temos também um público que vai ser concurseiro, né? Conhecer o cargo e se interessa.
Tem tanta dúvida para ser sanada, mas consegue dar em pinceladas rápidas a distinção, a diferença ali entre o CNJ e o STF, que as pessoas ouvem, né, na televisão, assim, fala, poxa, mas aí veio o ministro Barroso, presidente de uma, também presidente do outro, como é que se dá isso e tudo mais? Pegou o nosso diretor, lotado no STF, é diretor do departamento do CNJ, confunde né? O pessoal, Confunde. O CNJ, ele é relativamente recente, né? Ele surge, portanto, de uma alteração constitucional, e ele é um órgão que veio exatamente para trazer uma coordenação nacional para o Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário ele é composto por órgãos autônomos, né? Órgãos que são os nossos tribunais, né? Magistrados também, que são considerados órgãos do Poder Judiciário. Mas para que isso tenha uma eficiência cada vez mais relacionada e atendendo à necessidade do país, se percebeu a importância de criar um órgão que faça a coordenação central, né? Um órgão central que faça a coordenação. E este órgão foi o CNJ. Ele não se sobrepõe ao Supremo Tribunal Federal, né? Quem tiver curiosidade de olhar a Constituição, lá encontra-se o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula, né? E o CNJ, portanto, está abaixo dele. Nesse sentido, a nossa polícia, ela é uma polícia um tanto quanto anômala, porque o Departamento Nacional de Polícia Judicial é o órgão central. Já nós estamos esclarecendo mais isso na nova política, mas já na atual isso está descrito, é de coordenação e supervisão da atividade de segurança das unidades dos tribunais. Então, portanto, a Polícia Judicial é composta pelo Departamento Nacional e pelas unidades que estão alocadas nos tribunais. Contudo, nós não coordenamos a Secretaria de Polícia Judicial do Supremo. Então, o que é a Polícia Judicial hoje, né? E isso não vai mudar. A Polícia Judicial hoje é o Departamento Nacional e as suas unidades e a Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal, que funciona um tanto quanto uma agência, né? Porque ela é independente. Apesar dessa independência, dela não estar submetida à coordenação do departamento, nós atuamos coordenadamente, né? O secretário de Polícia Judicial, que é essa grande estrela da polícia, hoje é o nosso colega Marcelo Schettini, com quem tem uma ótima relação, somos amigos, e mais do que isso, somos entusiastas, né? Se você acha que eu sou apaixonado pela Polícia Judicial, de fato sou, você precisa chamar o Schettini para sentar aqui. Eu ouvi a versão dele, né? E eu ouvi a versão dele porque o Schettini é outro... apaixonado, ele é outro entusiasta e um colega de uma qualificação absurda, né? Ele é o grande referencial nosso nessa área e nós colaboramos sempre juntos ali nos projetos. Então, nada do que é feito no departamento é feito sem a presença do Schettini. Ele esteve na coordenação comigo e com o desembargador Paulo Alcântara da doutrina. Ele esteve atuando diretamente na política, né, na organização dessa proposta de nova política, e ele é um grande articulador. Então, ele é um grande representante da Polícia Judicial. Portanto, Departamento Nacional e Secretaria de Polícia do Supremo Tribunal Federal atuam sempre conjuntamente, lado a lado, fazendo essa defesa da nossa carreira. Muito bom, né? Muito bom, porque não há divisão, né, diretor? Senão alguém puxa para cá, outro puxa para lá e não tem aquela unicidade, né? Creio que hoje nós temos 2 policiais judiciais, não haveria de ser diferente, nós atuamos conjuntamente. Porque nós dois, né, temos esse mesmo interesse que é o crescimento da polícia. Eu sou amigo do Schettini, mas se eu não fosse amigo dele, mesmo assim, pela polícia, nós atuaríamos conjuntamente. A preocupação em outros tempos não houve talvez a mesma coordenação, porque eram pessoas de carreiras diferentes, com interesses diferentes. De outras instituições. Instituições e que não tinham o mesmo... boas pessoas, nada contra quem passou por lá, mas é estranho a gente pensar
né? E aí quem está nos assistindo hoje pode fazer essa reflexão nesse momento. Imagine a polícia militar comandada por um guarda municipal. Imagine a polícia civil chefiada por um sargento do exército. Imagine a polícia federal chefiada por um guarda municipal. Isso não faz sentido, né? Imagine um tribunal comandado por um analista judiciário, presidido por um analista. Não é. As carreiras têm a sua própria administração, né? E todas elas são assim. Isto é um alinhamento organizacional básico e elementar. Tudo no Brasil é assim. E a Polícia Judicial também deve ser, como todas as outras, né? Houve um período de maturação, há quem diga que foi necessário, eu ainda acho que não, mas é importante que se diga que a Polícia Judicial está pronta, né? Está pronta e preparada para coordenar a si mesmo. Prova disso é a revolução que o Marcelo Schettini fez no Supremo Tribunal Federal. Isso é indiscutível. Mais do que indiscutível, isso foi consignado num voto pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes citou nominalmente, né, o secretário, falando tudo o que ele fez, essa grande revolução e o aumento da qualidade que foi estabelecido na Secretaria de Segurança. E, modestamente, o que eu tenho feito, né, não grandioso como o que o Schettini fez, mas muito além do que já tinha sido feito no CNJ. Isso é claro, isso também é um fato. De modo que isso prova, né, definitivamente que nós temos condições de fazer esta gestão, né, de gerir os nossos quadros, tanto administrativamente quanto operacionalmente. Não, justamente. A gente observa, né, Edu, o Schettini surgiu aqui do TRT2 e a gente vê a referência, né? Sim. Como é o tribunal, hoje o Regional 2 aqui, né? Referência que, poxa, nacional, né? Nós que estamos próximos deles aqui, a gente convive com eles, né? Sim, pô. E vê realmente a referência. Então, e agora o nosso diretor lá, rapaz, a gente tem tudo para dar certo, né? Eu achei bem humilde da parte do diretor falar, né? Tudo bem, nem chegamos no ponto que ele vai falar que já foi implementado, não, o que vai ser, o que está por vir, né? É muita coisa. Humildade é uma das valências do diretor. Nosso diretor Igor, considerando também que nas missões que a gente faz por aí, a gente tem a questão da operabilidade com as outras forças, né? Especialmente as do 144 lá da Constituição, a segurança pública, o pessoal confunde muito, né, a atuação da Polícia Institucional e da Polícia Segurança Pública. Consegue dar você que tem um poder de síntese muito bacana, explicar para até o pessoal que está interessado no Caio, que a gente viu também que quando nos tornamos polícia, como o interesse aumentou, né? Qual foi a quantidade de inscritos no STM? Se não me engano, deu 26 mil inscritos, diretor. Poxa, foi uma quantidade assim, absurda, né? Ou seja, o pessoal tem se interessado, né? E a mudança de nomenclatura, obviamente, tem uma influência direta, mas também há de ser dito que acho que o profissionalismo que a gente tem atuado, né, a qualidade que a gente tem exercido as nossas funções, também chama a atenção da galera. Se você puder dar uma palavrinha em relação a essa questão, acho que seria importante, né? Bom, primeiro deixar claro que a Polícia Judicial também é uma polícia de segurança pública, mas de segurança pública institucional. Né? Então, aqueles órgãos de segurança que estão previstos no artigo 144, eles são compreendidos como uma segurança pública geral, uma segurança pública direta. Então, o que é segurança pública? Segurança pública é essa entrega que se faz à sociedade de segurança, de proteção. Nós fazemos essa entrega à sociedade? Fazemos, mas preponderantemente por meio da garantia que oferecemos de autonomia, independência e imparcialidade ao Poder Judiciário. Então, quando um policial ele evita que uma residência seja invadida, fazendo, portanto, o policiamento ostensivo, ele é segurança pública, né? Ele é um servidor público entregando ao público esta proteção. Se essa residência eventualmente tenha sido invadida, um policial do policiamento repressivo vai fazer a investigação, descobrir quem foi. Esta é a chamada polícia judiciária, que também é segurança pública. Mas e aquele policial que garante ao magistrado o julgamento, que é onde vai escoar tudo isso?
Onde vai chegar? Tudo pra lá, Ao final, é o Poder Judiciário que vai entregar a jurisdição para essa sociedade. E o Poder Judiciário, isso é nos termos, inclusive, dos documentos internacionais que já definem assim a segurança do Poder Judiciário como uma questão primária, como uma garantia de livre atuação desse poder. Então, de modo que este policial, portanto, também faz uma entrega. Ela não é uma entrega diretamente, mas ela é uma entrega indireta por meio da livre atuação. O Poder Judiciário só será livre, autônomo, independente e imparcial totalmente se ele tiver as condições para isso, e essa garantia de segurança é uma delas, uma importante condições dessas. Então, de fato, somos uma polícia de segurança pública institucional. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos estabelecer. O segundo é que, de fato, as instituições, lá do artigo 144, elas interagem com a gente diariamente. Importante que se diga que desde a regulamentação da Polícia Judicial, né, nós não somos uma polícia criada em 2020, pela Resolução 344. Eu sempre corrijo colegas sobre isso. O nosso cargo, ele data de 1949. Então, essa estrutura de proteção, de autoproteção do Poder Judiciário sistematizada existe desde 1944, com a criação do cargo de guarda judiciário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. De lá para cá, essa carreira cresceu, e é importante que se diga, não sei vocês, mas eu sou mais antigo que 2020, eu não nasci em 2020, não é? Então, nós temos colegas... Eu sou de 2015, o senhor é de 2000 ontem. Então é isso. Mas assim, nasci com a Polícia Judicial. Mesmo assim, nós temos colegas. Eu trabalho com um grande colega, meu amigo, que é um inspetor de Polícia Judicial, é o inspetor mais antigo do país, que é o inspetor Aécio Furtado. Conhecemos. Abraço, e o inspetor Aécio tomou posse no Supremo Tribunal Federal em 1982, quando nós não tínhamos nascido, né? Então, não dá para dizer que essa polícia começou em 2020. O Aécio está aí para comprovar. O Aécio está aí para comprovar. Nós temos um grande legado desses antigões. Eu poderia citar vários deles, mas esses caras construíram. Esses caras carregaram este piano pesado até agora. E a gente precisa honrar esse legado deles, honrar esses colegas. Inclusive, nós já estamos organizando lá no Conselho Nacional de Justiça para fazermos este ano o primeiro encontro nacional dos pioneiros da Polícia Judicial, onde nós queremos trazer os colegas mais antigos, já aposentados, aqueles para prestigiá-los mesmo, mostrar que a Polícia Judicial não esquece de quem a construiu. Poxa vida. Então, a partir de 2020, nós, com a regulamentação, né, porque ali foi somente uma regulamentação, importantíssima por causa da definição do nome, mas a Polícia Judicial passou a operar mais continuamente com as forças de segurança pública geral. Importante que se diga, havia uma preocupação inicial, mas este ano, em 8 de setembro, que completamos 5 anos, né? Eu gosto de dizer sempre que o Brasil ficou independente em 7 de setembro e o Poder Judiciário fez um importante movimento para a sua independência no dia 8. Então, o fato é que, nesse tempo, não há registro nenhum de incidente diplomático institucional com nenhuma outra força. É comum acontecer entre as outras forças, a gente sabe, mesmo essas muito antigas, às vezes dá um curto-circuito. A Polícia Judicial não tem registrado nenhum caso de problemas de relacionamento com essas forças. De modo que a nossa atuação tem crescido muito, nós respeitamos pelas próprias exigências que fazemos de respeito, respeitamos
a atribuição de todas as forças de segurança. E com isso a gente tem tido uma atividade de cooperação muito importante. Quando a gente fala de uma polícia para o Poder Judiciário, de autonomia, isso não quer dizer que nós não precisamos dessas forças de segurança. Sim. Longe disso. Longe disso. Isso quer dizer que o Poder Judiciário deve atuar, né, por meio de sua polícia cooperativamente. Agora, como é que se atua cooperativamente se você não tem nada para entregar? Eu vou citar aqui um caso somente, isso reflete o período que eu chefiei a Segurança e Instalações do Supremo, mas nós tínhamos um acordo muito bem definido com a Polícia Militar que atuava na proteção da praça. Eles diziam assim, olha, vocês vão proteger o perímetro de vocês. Então, este perímetro só será atendido pela Polícia Militar se ele for rompido, porque aí estará claro que houve uma infração, né? Houve um crime de invasão. Então, agora, a Polícia Militar não poderia fazer aquilo ali. Seria irrazoável esperar que a Polícia Militar fizesse. Então, havia muito bem definido isso naquela época, como hoje nós estamos estabelecendo normativamente e se organizando para isso. Mas a Polícia Judicial tem seu papel colaborativamente, compartilhadamente, cooperativamente com as forças de segurança pública geral. Um colega relevante que eu conheci recente, líder de uma instituição, ele me disse que ele falou, Igor, você gosta muito de falar de integração e interoperabilidade. Nós falamos de complementaridade, porque nós nos complementamos mutuamente. De fato, este é o caminho que estamos trilhando e quanto a isso, as administrações não precisam se preocupar. Somos maduros para tocar essa missão. Caramba, poxa, muito bacana, muito bacana. E diretor, assim, é o que a gente nos chamou a atenção também, né, com os cursos que participamos lá no CNJ, foi essa preocupação, né, diretor, com questões sociais que a Polícia Judicial precisa estar preparada. Sim. Como foi, né, alguns cursos, né, que o CNJ ofereceu. O que o senhor tem para dizer para a gente, diretor? Porque olha... Pois isso é importante porque a Polícia Judicial ela precisa estar alinhada com os objetivos estratégicos do Poder Judiciário. Sim. Nós não somos uma força dissociada do poder que nos abriga. Portanto, somente um exército, né, para lutar, não é assim que se faz uma polícia. Uma polícia se faz com compromisso social, uma polícia se faz com responsabilidade e principalmente com um olhar para aqueles que têm menos, para aqueles que precisam mais. Este é o cerne, esta é a essência do Estado democrático de direito, solidariedade, Sim. empatia. Então, nós, como um órgão de segurança pública institucional deste país, nós não podemos virar as costas para as necessidades especiais para aqueles que mais dependem do Estado brasileiro. Nesse sentido, foi que nós apresentamos um eixo programático de direitos humanos no departamento e o primeiro grande projeto que se destacou, que ultrapassou as barreiras até do Poder Judiciário, foi o Polícia Judicial Amiga dos Autistas, que é um protocolo de interação, né, para a acessibilidade no Poder Judiciário de pessoas com transtorno do espectro autista. Esse protocolo, ele é um protocolo modular que foi estabelecido em eixos como, por exemplo, primeiro a capacitação e a conscientização, né? Os nossos policiais, mais do que informação, eles são conscientizados da causa autista, né? Eles conseguem sair das formações bastante impactados, né? Isso é um convencimento íntimo. Depois, a identificação, apesar de cada autista ter um universo próprio, ser singular, existem estereotipias mais comuns que nós ensinamos os nossos policiais a identificar. Em seguida, o atendimento. Portanto, como nós podemos ajustar o atendimento
para essas pessoas. E aí existem mecanismos simples que podem ser aplicados pelo policial para evitar a possível ocorrência de uma crise. Então, diminuição de iluminação, porque existem autistas que são fotossensíveis, barulho, porque normalmente, né, existem autistas que se incomodam com a poluição sonora, deixar os espaços mais livres, ou seja, dentro de uma abordagem, dentro de um atendimento com o autista, deixar um ambiente mais livre para que ele se sinta tranquilo, e também outros elementos, né, como verbalização, mais sem figuras de linguagem, mais retas, mais diretas, dentre outras. E, por fim, o gerenciamento de crise. Porque apesar de você fazer tudo isso, de você cumprir o protocolo, ainda assim pode haver uma crise, e o nosso objetivo é que a segurança do autista, a integridade da pessoa com autismo seja preservada acima de qualquer coisa, né? Então, este é um eixo, né, um protocolo que capacitamos policiais, colaboradores do Poder Judiciário, cerca de 15 mil pessoas somente no Poder Judiciário, diretor, o ano passado, foram alcançadas. E mais do que isso, nós tivemos nosso protocolo servindo de referência técnica em muitas outras instituições, polícias militares, polícias civis, defensoria pública, Ministério Público, guarda civis. Eu fui procurado por muita gente, rede pública de ensino, hospitais. Tem hospital utilizando, porque este protocolo de conscientização, identificação, atendimento, gerenciamento de crise, ele é tão modular que ele serve para uma loja de sapato. Né? Então, a gente alcançou muita gente, até da iniciativa privada. Com isso, nós fizemos recentemente uma audiência pública no Senado, e a senadora Damares fez um encaminhamento, né? Ficou muito impactada com o nosso projeto e fez um encaminhamento para que a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Educação e Cultura, oficiasse a todas as polícias militares e civis do Brasil com o nosso protocolo, para que servisse de referência para suas próprias adaptações, obviamente que precisa ser adaptado, mas como um modelo, como um exemplo. Veja, a Polícia Judicial tão recentemente regulamentada, já servindo de exemplo nesta área e importância de referência. Então, uma vitória grande. Além do Polícia Judicial Amiga dos Autistas, nós apresentamos um protocolo, estamos trabalhando, finalizando um protocolo também de interação com povos originários. Né? O Poder Judiciário ele está distribuído por todo o país e, portanto, também em regiões com aldeias indígenas, com comunidades indígenas. E, além disso, nós temos rotineiramente, inclusive no CNJ, as chamadas ações itinerantes, onde o Poder Judiciário se desloca para as comunidades. E, no caso do CNJ, todo ano a gente faz uma itinerante dessa na Amazônia Legal. E lá a gente convive com comunidades indígenas. É importante dizer, eu sou nascido numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Amambai, uma cidade muito charmosa e aprazível, conheçam. E lá nós somos cercados por aldeias indígenas, né? Convivemos com populações originárias, e é importante que se diga que as culturas desses povos precisam ser respeitadas, né? Eles têm singularidades, eles têm peculiaridades, e você precisa conhecer primeiro, compreender a importância disso, né? Para poder tratá-los de uma maneira mais digna possível. Né? Então, nós não podemos usar uma régua de tudo para lidar... Para servir para todos. Para servir para todos. Na realidade, tratar essas pessoas com dignidade é reconhecer as diferenças culturais que elas carregam, os valores que elas trazem, e aplicar isso no relacionamento que o Estado, nós como figuras do Estado, devemos praticar. Então, o Estado brasileiro é deles também, inclusive originariamente. Então, de modo que nós temos que fazer o possível para tratá-los, né, para trazer essa ideia, né, essa filosofia
de atendimento, de acessibilidade também para essas populações. E, por fim, um projeto que me impacta muito, que nós estamos concluindo também, que é o projeto de primeiro atendimento à mulher vítima de violência no âmbito do Poder Judiciário. Nós estamos trazendo para o Poder Judiciário uma rede de proteção especial, né, que é para magistradas, é para servidoras, também é para colaboradoras, também é para profissionais que militam no Poder Judiciário, também é para jurisdicionadas dentro das nossas atribuições, da nossa competência. Mas a epidemia de violência contra a mulher é uma coisa que uma crise dramática, né? Sim. E a demonstração disso no Poder Judiciário, como isso acontece no Poder Judiciário, isso demonstra que é cruelmente democrática essa violência. Atinge pessoas de todos os níveis sociais, de renda e de cultura, não importa. De modo que todas as mulheres precisam de uma atenção especial das forças de segurança quanto a isso. E a Polícia Judicial não pode ficar para trás. Recentemente, o departamento se envolveu em um caso de violência que uma colega sofreu em Minas Gerais. Toda a nossa solidariedade do CNJ, do departamento com relação a essa colega, e isso demonstra que a gente precisa estar preparado, né? Os oficiais de justiça, assim como todos os outros servidores, mas eu digo especialmente aos oficiais de justiça, eles precisam igualmente, assim como os magistrados, eles precisam de proteção para a sua atuação, porque são longa-manos, né? Eles que entregam essa prestação jurisdicional diretamente, eles que saem do castelo para ir até a comunidade, a sociedade, e a gente também responsabilidade da Polícia Judicial fazer isso. De modo que esses 3 grandes projetos, autistas, povos originários e mulheres vítimas de violência, foram os eixos eleitos pelo departamento para esta gestão. Não quer dizer que a gente não possa avançar com outros depois, mas para esta gestão nós elegemos esses para fazer bem feito e para posicionar a Polícia Judicial definitivamente nesse debate social, nesse debate de direitos humanos, nessa posição que toda força de segurança deve ter um protagonismo, né? Sim. Legal que em março, no mês da mulher, o CNJ promoveu, acho que foi o primeiro encontro, não foi? Primeiro encontro nacional da mulher policial judicial. É importante que se diga aqui, para os que nos assistem, temos muito interesse em reforçar os nossos quadros femininos. As candidatas, as candidatas, mulheres, façam concurso para a Polícia Judicial. O trabalho das mulheres na polícia é fundamental. A polícia ainda é uma coisa muito masculina, não há uma procura e é preciso fazer a meia-culpa por isso. Nós masculinizamos a polícia, e isso não digo só da Polícia Judicial, das polícias de maneira geral, e esse ambiente de modo que se tornou inóspito para mulheres, insalubre. Então, nós, gestores, precisamos fazer a meia-culpa, reconhecer que este é o processo histórico e dizer que isto não mais prosperará. Né? Nós fizemos este ano o Encontro Nacional da Mulher Policial Judicial. Foi um momento lindo, sob todos os aspectos, ver um auditório, a gente que viaja pelo país e chega numa unidade e tem tem 2, né? Às vezes até preteridas das operações, às vezes preteridas dos treinamentos, né? E a gente às vezes nem vê, portanto, a mulher, a policial feminina que ali está. E você chegar num auditório cheio de policiais. Nossa. Né? Foi muito impactante. Muito. As nossas colegas aproveitaram o encontro. O encontro começou o concurso de defesa pessoal para mulheres, aplicados tanto para as mulheres que estavam no Congresso quanto para servidoras e colaboradoras. Mas também tivemos eixos temáticos, debates sobre a carreira, sobre como esta carreira pode mudar para acolher melhor as mulheres, né? E isso foi
um momento muito importante. Eu recebi relevantes inputs de colegas, né? Colegas que mostraram a preocupação deste movimento, infelizmente, que ainda existe no seio de algumas instituições, de algumas unidades de misoginia mesmo, institucional, e a gente precisa romper com isso, e certamente o ano que vem teremos o próximo encontro e assim por diante, muito bom. E fortalecendo essa identidade também da Polícia Judicial, de uma diversidade de gênero, né? De saber que a Polícia Judicial é também para as mulheres, e essas colegas fazem a diferença. Então, candidatas aí, por favor, insistam nos concursos, precisamos porque, de vocês. Inclusive a nossa sessão, né? A ROIS, lá a sessão de operações especiais lá no TRF3, nós somos muito sensíveis a essas questões. A gente tem uma foto oficial do evento das mulheres lá para nós, muito importante mesmo. Muito importante. E apesar de a gente ter 2 colegas, né, lá, policiais femininas lá, a Cássia e agora a Cris, né? Só pôde uma, né? Infelizmente, a gente até tentou mandar 2, mas não foi possível. Mas a gente tem a foto delas lá, né? E, pô, pra nós é muito importante, porque estão junto numas fotos que pra nós é muito simbólico, né? É simbólico. Mas o evento foi incrível. E fizemos ao final uma confraternização, foi muito divertido. As meninas super animadas com o evento, até me exigiram que o próximo seja na praia. Já melhora, né? Eu encerro meu mandato agora em setembro, mas no que for possível orientar o meu sucessor, eu vou sugerir que seja na praia, porque elas merecem. Poxa vida, e um protagonismo incrível dessas meninas. O evento foi todo bom. Inclusive, deixa eu só aproveitar a oportunidade, porque na foto, um motivo a mais é porque a nossa chefe Fernanda, que é a 01 da ROIS, eu sou o 05, né? O Saleno é o 04, ela também estava na foto, então um motivo a mais pra gente ter colocado lá também. Então, Fê, você também não foi esquecida não, pelo contrário. Chefa, a senhora não está esquecida. Depois ela vai comprar Sempre será, tá posta. Tá posta. Nosso diretor, o senhor poderia dar uma palhinha para nós aí sobre a política nacional? Poxa, os colegas nossos estão aflitos, a gente vê os burburinhos nos grupos aí, o pessoal tá animado. O pessoal tá muito ansioso, na verdade, né? Claro. Diretor, a expectativa é boa. A Polícia Judicial, ela foi regulamentada em 2020, logo em 2021 a gente teve a Política Nacional estabelecida pela Resolução 435. Ocorre que o cenário nacional, né, o cenário até mesmo de desafios ao Poder Judiciário, ele cresceu muito. Então, assim, apesar do curto espaço de tempo, algumas pessoas até ponderaram isso, né? Olha, foram 4 anos só, né? 3 anos e pouco da última política. Será que é o tempo já de reestruturá-la? O tempo, nesses casos, não importa muito. O que importa é a mudança do cenário. E a gente precisa, como gestor, estar adaptado. E muita coisa aconteceu nesse tempo, né? Todo mundo é capaz de reconhecer que o Poder Judiciário foi duramente atacado, tem sido, e nós precisamos fortalecer essa estrutura. A política nacional ela foi construída em alguns eixos relevantes. Ela é uma proposta e será submetida ao CNJ. Eu posso dizer um pouco porque ela foi amplamente debatida, portanto não é segredo para ninguém. Isso não foi construído a 7 chaves no CNJ, pelo contrário, desde a primeira proposta que o departamento fez, isso já foi apresentado a todos os tribunais do país, todos, indistintamente. Os tribunais todos opinaram, opiniões, sugestões, críticas importantíssimas chegaram ao CNJ. Reconhecemos que a matéria precisava de amadurecimento, precisava ser ajustada. De fato, durante o ano passado todo, fizemos debates sobre isso, tanto no Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança, como pontualmente com alguns tribunais que tinham se manifestado de uma maneira ou de outra, né? E fizemos os ajustes todos necessários até ao fim, ao produto amadurecido que foi apresentado finalmente em um congresso no Rio de Janeiro, muito recentemente. O congresso foi um sucesso, os tribunais ficaram satisfeitos com a proposta
nós reconhecemos limitações de tribunais, diferenças, peculiaridades, isso tudo foi absorvido para que a política não fosse um instrumento cego, né? Então, essa diversidade que existe dentro do Poder Judiciário, tanto de ramos da justiça, porque a justiça eleitoral tem necessidades, a do trabalho tem outras, a federal tem outras. Então, ajustamos e trouxemos tudo isso para um texto que hoje encontra-se muito amadurecido, muito pronto, é um texto muito completo e que está sendo apresentado para o plenário do CNJ. Acreditamos que até o mês que vem ele deva ser apreciado, assim que a gente espera. Mas assim, o que é possível dizer sobre essa política, o que há de principal nela é estabelecer primeiro o conceito de polícia judicial. Porque a resolução 344 fez a regulamentação e batizou essa força, como eu disse, que existe desde 49. E esse batismo é o nome do exercício do poder de polícia, de modo que não é só eu que sou policial judicial. O magistrado que eu protejo também porque é dele que escorre o poder de polícia. Né? Então, este poder de polícia se chama polícia judicial, de modo que esse é o poder de polícia do poder judiciário. Então, precisava dizer o que é a polícia judicial, né? Porque haviam interpretações confusas, né? Interpretações que não consideravam sistematicamente a construção disso pelo CNJ. Então, a primeira coisa que é preciso dizer que a política está definindo, embora isso já possa ser hoje mesmo interpretado sistematicamente, mas agora nós estamos dizendo, porque tem coisas que precisam ser ditas, a polícia judicial é uma só. Não existem polícias judiciais. Nós somos uma polícia só, composta por unidades, né, que estão estabelecidas nos tribunais e submetidas à coordenação do CNJ, por meio do Departamento Nacional, porque quem coordena é o CNJ, não é o departamento. Mas para coordenar, o CNJ precisa de braços. E esse braço de coordenação da Polícia Judicial é o Departamento Nacional. Esse é o primeiro caráter de identidade que nós temos. Nós somos uma polícia só. Nós temos o mesmo uniforme, nós temos a mesma carteira funcional. Então, você é muito mais um policial judicial do que um policial do TRF. Você está no TRF, a unidade serve ao TRF, mas isso não tira a sua responsabilidade nacional com a polícia. Tanto é que você esteve numa operação no Rio Grande do Sul. Tanto é que nós sacamos servidores, obviamente que dentro dos limites do que é possível, porque os tribunais têm suas demandas, mas é óbvio que existem circunstâncias de anormalidade institucional que necessitam de um aparato? De um aparato maior, de uma mobilização maior, né? Logística e operacional. E aí você coloca um policial que está lotado na unidade de São Paulo para uma operação na Amazônia. Né? Nós tivemos a itinerante da Amazônia Legal o ano passado, teremos agora novamente, mas tivemos no ano passado, e lá contamos com mais de 40 policiais de muitos tribunais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todos os lugares. Só o ano passado tivemos 5 operações nacionais, ou seja, operações em que colaboraram policiais de vários estados, né? Então, isso mostra que a polícia é una, como uno é também o Poder Judiciário, né? De modo que o compromisso que temos com a magistratura não é um compromisso somente com o seu magistrado, com o magistrado do seu tribunal, com o magistrado do tribunal do lado também, porque a agressão ao magistrado ofende toda a magistratura. Por isso que o sistema de segurança ele está um pouco diferente, ele é diferente de um órgão meramente administrativo, né? E isso é a primeira coisa que a gente define. Polícia Judicial é um órgão permanente de segurança pública institucional do Poder Judiciário, sim, composta por... Então, isso é uma definição importante. A política, ela também trata da
integração e da interoperabilidade como elementos de aumento da capacidade operacional. Porque é fato que os tribunais eles têm uma estrutura, né, e essa estrutura precisa ser, inclusive, reoxigenada, precisamos de mais nomeações, precisamos de mais cargos, precisamos interromper imediatamente as transformações e as extinções. Importante. Mas essas estruturas dos tribunais, elas são estruturas para uma realidade ordinária. Mas qualquer tribunal brasileiro pode passar por uma situação de anormalidade. Sim. Né? Como o Supremo Tribunal Federal passou e passa, muitas vezes, como um tribunal do trabalho que eventualmente julgue um dissídio coletivo de uma categoria numerosa, vai passar por uma situação... Não há como você estar preparado para tudo. Isso. E como você não está preparado para tudo, nem pode estar, porque isso seria um exercício absolutamente irrazoável, sob o ponto de vista dos recursos, você deve contar com a integração das outras unidades. Isso. Né? E é por isso que na política nós estamos estabelecendo que os tribunais têm que ter protocolos de contingência que definam a possibilidade de ceder. Né? Por exemplo, eu tenho 100 policiais, mas quanto que eu preciso extraordinariamente em situação de contingência para proteger? Eu vou fechar uma portaria, eu vou fazer tal e tal movimento, dos 100 que eu tenho, 70 me atendem, extraordinário, excepcionalmente. Ok, então 30 eu vou poder colaborar se o TRT estiver precisando emergencialmente. Isso tem que ser automático. Isso não tem que ser burocratizado, isso tem que ser automatizado. Capacidade de mobilização. Eu tenho que poder rapidamente ceder esses servidores. A interoperabilidade já é um princípio estabelecido lá na 344, mas agora nós estamos definindo de fato os instrumentos para essa interoperabilidade, porque senão a norma fica um tanto quanto espiritual. Né? Ninguém sabe muito bem como fazer, como resolver. Então, nós definimos que é desnecessário, por exemplo, acordo de cooperação para você colocar um policial para atuar lá no outro tribunal. Né? Emergencialmente, na situação de crise, isso tem que estar previsto, né? E será coordenado. Outro eixo é a interoperabilidade, é como nós nos relacionamos com os outros sistemas. Por exemplo, como nós nos relacionamos com o sistema penitenciário, com o sistema de segurança pública, Sistema Único de Segurança Pública, como nós interagimos com os sistemas de inteligência, como o SISBIM, por exemplo. Então, esta interoperabilidade também precisa ser regulada para que se tenha maior eficiência, porque às vezes você faz a segurança do corregedor do presídio e você não recebe informação da inteligência do presídio. Então, nós atuamos em momentos importantes de intersecção. E esses sistemas são muito bons, mas é preciso ter sinapse entre eles. Muitas vezes você está do lado do colega policial penal, o colega tem a informação de dentro do presídio que um juiz será assassinado, mas ele não existe um canal de comunicação automático. Né? E essa rede de inteligência, que é uma rede muito fundamentada na acreditação, uma rede muito vinculada à confiança e às relações interpessoais, às vezes não chega para a gente. Não chega, né? E a gente precisa, portanto, tratar essa interoperabilidade de uma maneira impessoal. Não importa quem é o chefe da sua inteligência, se esse chefe tem conexões, ele é um servidor público, como servidor público ele tem que ser menos pessoa e mais instituição. Então não importa, né? Nós temos grandes nomes da inteligência, como é o Maurício Viegas, chefe da inteligência do Supremo Tribunal Federal, e este colega é conhecido no Brasil inteiro, mas o chefe da inteligência do CNJ, ele mesmo sem ser conhecido, ele tem que ter os acessos, porque isto é a institucionalização que nós precisamos. E outro aspecto muito relevante, um aspecto que gerou tensões, mas é o aspecto que nós entendemos que decorre da maturidade que temos, decorre das necessidades e principalmente decorre da especificidade
né, que cada vez mais a gente tem reforçado. A polícia judicial, ela não é uma polícia comum, ela é uma polícia específica para proteger ativos específicos. Sim. Diante disso, trazer um policial militar, por melhor que seja a formação desse policial, ele está incluído em uma outra estrutura, em uma outra rol de competências constitucionalmente definido, em uma outra realidade. E aí trazer ele para chefiar unidades da Polícia Judicial sem dúvida nenhuma, um contrassenso. Então, uma das questões que a política estabeleceu foi que nós tivéssemos exclusivamente servidores do Poder Judiciário, servidores alinhados ao Poder Judiciário para fazer a gestão dessas unidades. Não quer dizer que um presidente não possa trazer um coronel, um delegado, um sargento, né? Não existe hierarquia, qualquer que seja o profissional da segurança pública geral, inclusive, pode ser qualquer profissional, pode ser um profissional até do mundo privado, mas para assessorá-lo. Sim. Os presidentes possuem assessorias especiais. Isso faz parte da estrutura do Poder Judiciário, não há problema quanto a isso. Agora, chefiar esta unidade permanente de autoproteção do Poder Judiciário é preciso que seja alguém da instituição. Alguém que seja vinculado. Né? Eu sempre cito um exemplo. O Marcelo Schettini é um colega que é extremamente qualificado, reconhecido em todas as instituições. Tem a sua qualificação reconhecida. Digamos que ele seja convidado para um cargo especialíssimo, um cargo que lhe dê, inclusive, retorno financeiro melhor que lhe dá a posição que ocupa hoje. Ele pode recusar? Pode. Pode recusar porque ele é servidor do Poder Judiciário. E se ele fosse um delegado de polícia e o diretor convidasse ele para ser adido em Paris? Convidasse ele para ser diretor executivo? Ou se o presidente da República convidasse ele para ser o diretor-geral da polícia? Ele poderia? Não poderia, porque ele responde a outro comando. A hierarquia está com outro poder. E ele não pode recusar. Né? Enfim, nós não podemos submeter essa estrutura permanente de proteção a essa sazonalidade que está implícita nos outros profissionais, nas pessoas de fora. Né? Uma pessoa de fora, por mais leal que seja, eu não estou dizendo isso, por mais qualificada que seja, eu reconheço qualificação em todos esses profissionais. Mas essas pessoas não possuem vínculo com o Poder Judiciário. E não possuindo vínculo com o Poder Judiciário, elas podem fraturar de uma hora para outra a continuidade do trabalho. O Schettini, ele é o secretário de Polícia Judicial do Supremo. Se ele for substituído, ele vai fazer uma transição, ele vai explicar para o seu sucessor. Isso, na normalidade da vida, acontece. Mesmo que não aconteça, que seja de uma hora para outra, que pode acontecer, todo mundo está sujeito a ter uma necessidade especial, familiar, pessoal, qualquer coisa e ter que sair. Mas ele já é acompanhado por policiais judiciais. Então, em torno ali. Já há uma equipe que entende de como isso está caminhando, igualmente a mim. Então, nós entendemos que este é o melhor para o Poder Judiciário, para a defesa do Poder Judiciário. Eu sei que tem pessoas atuando hoje, e a política não vai afetar imediatamente essas pessoas, pessoas que nós devemos todo o nosso respeito, toda a nossa admiração pelo suporte, pelo aporte que deram ao Poder Judiciário, pessoas que se afastaram das suas carreiras, com suas promoções, com sua identidade, vieram nesse grande desafio que é o Poder Judiciário, com toda essa especificidade, com toda essa complexidade. Então devemos o nosso maior respeito a essas pessoas, mas é chegada a hora de cuidarmos da nossa própria casa, né? E permitirmos que a segurança pública retorne com seus agentes. Todo mundo está precisando de gente. Justamente, então também não é justo que a gente retire essa energia do Poder Executivo, principalmente, né? E a gente pode muito bem colaborar com eles,
de maneira institucional. Não precisa de oficiais de ligação, como não precisa de oficiais de ligação nossos lá. Né? Ninguém convida o juiz, o policial judicial para exercer cargos lá na Polícia Federal. Não existe. Né? Ninguém convida o policial judicial para comandar batalhão da PM. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é bom para relacionar bem com o Poder Judiciário. Não precisa. O coronel pode pedir uma audiência comigo, a gente senta junto, toma um café, conversa, debate e chega ao melhor caminho. Ele representando a Polícia Militar, eu representando a Polícia Judicial. Assim o delegado, assim o guarda municipal, policial municipal, assim o policial penal e todos esses profissionais que representam as suas instituições, não são pessoas, né? Quanto a isso não importa, e a pessoa pode não me achar simpático e às vezes não me acham simpático porque no exercício dessa defesa a gente acaba tendo que se dispondo, né? Se dispondo, é natural, porque defender posições às vezes exige que você se posicione mais duramente. Sim. Né? E enfim, a gente pode se relacionar. Não há nenhuma dificuldade e para isso não precisa que a gente tenha ninguém de fora atuando. Boa. E, poxa, também tá efervescente aí nos grupos da Polícia Judicial Brasil afora a questão da nossa doutrina, né? Doutrina. A doutrina aí saiu do forno agora. Saiu do forno agora. Isso é um sucesso tão grande, isso é uma coisa tão importante, não só para nós policiais, mas também para a seleção de novos policiais, para os concursos que virão. O que acontece é que a primeira reunião que eu tive com o meu antecessor, e ele me falava sobre um curso que ele havia aplicado, né, para os policiais dos tribunais superiores. Esse era o legado da administração dele, e importantíssimo a integração. Nós trabalhávamos juntos, um no TST, outro no TSE, e não se conhecia. Então, foi um momento importante de integração. Porém, o que eu perguntei para ele foi, mas o que nós estamos ensinando para o nosso policial? Porque nós não temos nada definido, não temos uma doutrina. E aí você via policiais, eu que viajo muito pelo país, via policiais com condutas operacionais absolutamente heterogêneas. Sim, né? Polícias que eram muito próximas da qualificação da polícia militar pareciam com policiais militares. Polícias, unidades que se aproximavam muito da PRF eram muito parecidos com a PRF. Outros com a Polícia Civil, e assim por diante, até do Exército, tinha até uns milico na Polícia Judicial. E aí decidimos que a gente precisa debater a doutrina. Porque não é uma questão de armamento e tiro, é a questão do armamento e tiro que nós queremos para a Polícia Judicial. Isso. Não é uma questão de abordagem policial, é a abordagem policial que nós queremos para a Polícia Judicial. Então, isso são coisas relevantes que nós debatemos, sensibilizamos a presidência para isso, não foi fácil, e o presidente editou a portaria 368 de 2024, instituindo o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho contou com a coordenação geral do conselheiro José Edivaldo Rotondano, um grande parceiro dessa luta, dificílima. E ele, no dia quando saiu a publicação, Igor, venha me explicar isso, pelo amor de Deus. E preciso dizer que além da coordenação geral dele, tínhamos uma coordenação diretiva, eu, Marcelo Schettini e o desembargador Paulo Alcântara, uma supervisão técnica com o chefe da academia, o Fábio Fernandes, o Fábio Paraguaçu, meu substituto, e a Rose, que é a nossa policial judicial substituta da divisão. E tínhamos 12 subgrupos, cada subgrupo presidido por um magistrado e com 10 policiais. Um representante de cada unidade de Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, portanto 5. Um representante da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça Militar e dos Tribunais de Justiça. Portanto, 10 da maneira mais representativa possível. Trouxemos colegas do Brasil inteiro. E esses colegas... e aí isso se formou o maior grupo de trabalho já visto no Conselho Nacional de Justiça.
E existe uma história que é assim, quando você não quer resolver uma coisa, faça um grupo de trabalho, né? Porque é muito difícil, são muitos pensamentos, é muito especialista, e eu estou dizendo de verdade, porque experientíssimos, essa era uma condição. Colegas que entendem muito, e quando você coloca 2, 3 pessoas que entendem muito, é normal que gere, né, divergências. Não, às vezes alguma treta. E aí, não tem jeito. Enfim, tivemos debates difíceis, intensos, mas debates extremamente qualificados. Produtivos. E conseguimos concluir, né, uma grande surpresa que tivemos foi a participação dos magistrados, porque no começo a gente pensava que os magistrados só iam presidir as discussões mesmo, porque obviamente que não dava para achar... Tivemos alguns magistrados que eram especialistas, Dr. Edson Brandão, que é desembargador aqui em São Paulo, ele é um especialista em armamento e tiro e foi o presidente do subgrupo de armamento e tiro. Nota 10. Mas não era difícil achar um magistrado especialista em primeiros socorros. Sim. Difícil. Difícil achar um magistrado especialista em abordagem policial. Né? Então, nem todos os magistrados eram especialistas em suas áreas, mas a participação dos magistrados foi plena, completa, se imbuíram da missão e participaram ativamente dos debates, né? Porque apesar de não ser especialista, o magistrado é uma pessoa de altíssima qualificação geral. Então, tivemos debates muito produtivos e concluímos esse trabalho que foi apresentado nessa semana para o conselheiro Rotondano, que foi a doutrina em 3 importantes documentos, 3 grandes documentos. O primeiro deles, a Estratégia Nacional da Polícia Judicial. Então, em um documento, né, agora nós estamos dizendo a missão, a visão, os valores, né, os ativos da Polícia Judicial, os desafios. Esses são elementos de identidade, elementos organizacionais que nós não tínhamos. Sim. Né? É estranho pensar que não tinha, mas não tinha. Não tínhamos. Nós estamos fechando 5 anos e não tinha. Então, estabelecemos essa estratégia importantíssima, também declarando alinhamento com a estratégia do Poder Judiciário. Por exemplo, os macrodesafios. Quais dos macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário que se relacionam diretamente com a Polícia Judicial? Mostrando que a Polícia Judicial ela é mais que uma força somente para a crise, ela é uma força de segurança para a construção da justiça. É uma força de segurança que está plenamente integrada nos objetivos, no que o Poder Judiciário está fazendo. Então, nós não somos atividade meio, nós somos atividade que garante, atividade que está diretamente relacionada com as finalidades do Poder Judiciário. Outro grande documento foi o Projeto Pedagógico Institucional. Para quem não entende muito de pedagogia, mas esses são a metodologia de ensino, como que nós queremos ensinar o policial. E é preciso dizer que nós, no Brasil, estamos vivendo e vivemos recentemente uma verdadeira crise de pedagogia policial. As principais polícias brasileiras estão tendo que se reestruturar nesse sentido, porque o policial, em muito, ele era ensinado sob a ótica de servir a sociedade, um pouco também de confronto. Né? Eu me lembro de um instrutor antigo me dizendo, não da Polícia Judicial, mas assim, não, mas isso é para rusticidade do policial. Mas sob essa ótica, qualquer coisa valia. Isso. Até violência nos treinamentos valia. Então, nós precisamos falar sobre pedagogia sob uma ótica nova, sob uma visão moderna de polícia, né? Estabelecendo metodologias de fato para que o policial compreenda a sociedade como uma cliente desse serviço que precisa receber isso num nível de excelência. Então, coisas inovadoras. O projeto pedagógico é grande, mas eu vou citar coisas inovadoras aqui. Uma delas falávamos há pouco, que é o credenciamento de instrutores. Somos a primeira polícia, né, salvo o melhor juízo, que está estabelecendo para
o credenciamento de instrutores da Academia Nacional de Polícia, um pré-requisito importantíssimo, que é a pós-graduação, lato sensu, na doutrina da polícia. Nós estamos concluindo o acordo de cooperação com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não à toa, minha alma mater, a gente acaba puxando a sardinha. Coincidência, mas uma universidade de excelência. Então, a gente está trazendo uma pós-graduação, né, intitulada Direito do Estado e Ciências Policiais aplicadas à Polícia Judicial. Não importa quantas pós-graduações você tenha, não importa que você tenha mestrado ou doutorado. Para ser instrutor da Academia Nacional de Polícia Judicial, terá que fazer esta pós-graduação. Específica, né? Específica. Porque o instrutor de armamento e tiro tem que conhecer direitos humanos. Os direitos humanos nossos. O instrutor de abordagem policial tem que conhecer de liderança, tem que conhecer de tecnologia, tem que conhecer de primeiros socorros. Não pode, porque nada é estratificado, nada é separado. A transversalidade do conhecimento foi levado a cabo de uma maneira muito inovadora no nosso projeto pedagógico. Então, esta é uma inovação. Acredito que somos a primeira polícia a instituir uma pós-graduação específica da carreira como pré-requisito para o credenciamento de instrutores. Passada essa pós, o instrutor vai fazer o curso prático, vai se candidatar ao curso prático da matéria em que ele será instrutor, e aí sim será credenciado como instrutor da Academia Nacional de Polícia Judicial. Outra importante questão, ainda voltada aos direitos humanos, estabelecemos a transversalidade dos direitos humanos de uma forma muito material, de uma forma muito consistente, que todo o treinamento da Polícia Judicial, a partir da aprovação dessa doutrina, terá que ter um módulo de direitos humanos aplicados. Eu vou dar aula de tiro, eu vou dar aula de armamento e tiro. Você tem que apresentar um módulo de direitos humanos aplicado ao armamento e tiro. Eu vou dar uma aula de segurança de autoridades. Eu tenho que apresentar um módulo de direitos humanos aplicados à segurança de autoridades. Então, isso é importante que se diga, porque direitos humanos não é uma matéria separada. Não é aquela matéria que o policial fica pensando na conta do mês, quando está assistindo, obrigatório. Não. Ela tem que estar presente em todo o conhecimento da polícia. Sim. Também o nosso projeto pedagógico foi fundamentado em um exemplo já vitorioso entre as escolas de magistratura, que é a formação de formadores. Então, nós temos uma Academia Nacional de Polícia Judicial que é forte, uma academia que é muito relevante, mas nós estamos instituindo, inclusive na política, os centros regionais de ensino da Academia Nacional de Polícia, de modo que nós temos que formar, mais do que formar instrutores, esses instrutores terem a capacidade de formar novos instrutores. Replicar, né? Replicar e formar outros instrutores, formação de formadores, para que a gente tenha uma disseminação e um alcance maior. Né? Então, resumidamente, nosso projeto pedagógico. E a terceira é a Matriz Curricular Nacional. A Matriz Curricular Nacional, diferente de um currículo de um curso, ela é principiologicamente toda a matéria relacionada a um tema. Então, lá na matriz de direitos humanos vai estar tudo relacionado a direitos humanos com a Polícia Judicial. Se eu vou fazer um curso de formação, eu tenho que recortar desta matriz para a formação. E se eu quiser fazer uma formação continuada, o que a gente chama de GAS, anual, eu recorto daqui também. E se eu precisar de um aperfeiçoamento, eu vou fazer um curso de operações especiais, também é daqui que eu vou tirar. E uma especialização, lato sensu, stricto sensu, é daqui. Então, a matriz globalmente é todo o conhecimento. Claro que isso está de maneira principiológica, mas é tudo que a gente vai tirar, vai ser dali. Então, concluindo esses três grandes documentos, isso será estabelecido como a doutrina da Polícia Judicial. Nós queremos que, a partir de agora, todos os treinamentos, toda a formação da Polícia Judicial seja com base nela. Mais do que isso também, que os concursos sejam com base nela. Muito bom. Porque o concurso, a preparação do concurso é uma fase de preparação do policial. Sim. Né? O policial está como concurseiro, né? Naquele momento anterior. Isso. Ele só não sabe ainda que ele é o polícia. Mas é importante que esse cara já chegue construindo isso e que, obviamente, a prova reflita esta realidade e ele consiga acessar
o cargo já com um nível de consciência sobre o que nós somos. E também, no mesmo caminho dessa política, nós estabelecemos alguns instrumentais para a sua implementação. Um deles é a nossa plataforma de ensino digital. Né? Antes que me crucifiquem, é óbvio que eu sei que o ensino EAD não substitui a prática operacional. Não tenho dúvidas, eu é que sei disso. Então, sempre fui um crítico desses cursos, de qualquer jeito, apresentados EAD para a Polícia Judicial. Mas nós precisamos desse mecanismo para a difusão teórica da polícia. A polícia, mais do que só a prática operacional e só a operação em si, ela tem o que precede isso tudo, que é a teoria. Se nós não formos versados na teoria da doutrina, não adianta nada, nós não vamos conseguir dar a prática direito, nós não vamos conseguir operar, por sua vez, direito. Então, nós precisamos desse ambiente virtual para um alcance maior, para uma disseminação maior e também para desbancar esses cursos contratados equivocadamente, sem qualidade, essa bagunça que é feita. Então, vamos apresentar isso institucionalmente pela academia, o ambiente já está sendo finalizado e vai ser implementado agora em breve, já com a apresentação da doutrina. Então, nós vamos ter curso de armamento e tiro virtual, Igor? Vamos, porque estará apresentando a matriz curricular, estará apresentando o projeto pedagógico, estará apresentando a estratégia. Isso é para conhecimento, o policial tem que saber a doutrina, depois ele vai para prática operacional, depois ele vai para operação. Outro instrumento fundamental para nós é a revista. Nós precisamos entender que a produção acadêmica, ainda na esteira disso, de que a teoria é importante, a produção acadêmica, o debate acadêmico, a pesquisa é fundamental na construção do conhecimento. Quem não pesquisa, quem não está na academia, não está estagnado. Então, nós apresentamos, já está no forno o primeiro edital, para a inauguração da Revista de Altos Estudos da Academia Nacional de Polícia Judicial. Essa revista, que é uma revista científica, veja, não é contigo, né? Não é só cara, não é isso. É uma revista científica onde os colegas poderão publicar os seus artigos. Né? A primeira edição da revista, a edição inaugural e, portanto, a edição comemorativa, né, da revista, será a doutrina técnico-operacional. Então, estamos abrindo um edital fechado, né, um edital voltado para os ramos do conhecimento que foram estabelecidos. E aí nós vamos ter uma produção do conhecimento de cada um desses 12 ramos do conhecimento ali na nossa revista. Como é uma revista científica, existem critérios científicos, você tem que produzir esse material, no mínimo, com alguém que tenha o grau de mestrado. Eu sei que isso ainda é escasso no nosso meio, mas a gente sempre tem um colega, pode até ser de fora. Você pode ter um pesquisador de fora atuando junto com você para fazer isso. Não há problema nenhum. Né? Nesse ponto, nós queremos que a Polícia Judicial seja enriquecida com essa carga acadêmica. Né? Então, a gente pode ter professores colaboradores para essas publicações. E também, um terceiro instrumento é o referencial, que apresentamos também, o referencial para os testes de aptidão física e de aptidão de tiro, que estabelecemos em 3 dimensões: acesso à carreira, curso anual, que é o curso da GAS, e operações especiais ou segurança de dignitários, grupos especializados, né? Então, nós estamos apresentando um modelo referencial justamente para ter uma uniformidade no país, né? Tribunais que exigem muito pouco, tribunais que exigem desproporcionalmente. E nós fizemos uma inovação, eu não vou dizer que é inovação, porque tem muita força de segurança já fazendo isso, principalmente com relação a gás. E aí um ponto que os colegas sei que se preocupam muito. Nós temos colegas que são atletas. Eu tenho um colega que é atleta, o cara é uma fortaleza, lutador, um cara de ponta, mas ele machucou o ombro. Como é que ele vai fazer barra? Aí eu reprovo o cara
que é uma pessoa super preparada fisicamente, porque o objetivo do teste físico é esse. Isso. É ver quem é preparado, né? E eu tô falando só pro anual, tô falando especificamente pro anual. É saber se o cara tá cuidando do seu corpo, tá cuidando da sua saúde física. Este é o objetivo que a lei, né, fazendo uma interpretação da norma, é nisso que se queria chegar, que o policial tivesse esse nível de cuidado. E aí eu reprovo ele, tiro a gás dele, tiro ele da operação. Se o cara tem um problema no menisco, e por alguma coisa não consegue correr, o cara faz 50 flexões, o cara pula de rapel, o cara faz qualquer coisa, mas para correr o cara não consegue. E não consegue porque ele está com um problema no joelho. Então nós vamos reprovar, então isso é injusto e desproporcional. De modo que nós estamos estabelecendo um critério de pontos. Um critério em que você poderá, a partir de atividades programadas, substituir pelo menos um exercício. Então, se você for à academia 3 vezes por semana, fizer o check-in e encaminhar para o seu coordenador, você ganha um número de pontos. Se você correr, né, no aplicativo lá, tem alguns aplicativos de corrida que dão um resultado final, né, finalizar e mandar para o seu coordenador, ganha mais um nível de pontos. Se você participar de um treino funcional por semana que o seu tribunal vai oferecer, você ganha mais um tanto de pontos. E aí você, com essa carga de pontos, poderá substituir um exercício, por exemplo. Né? Isso para que a gente tenha um nível de justiça, né? de proporcionalidade na aplicação desses testes, que hoje representam uma importante parcela do salário do policial, porque o policial que não passa, ele perde a gratificação, que é uma gratificação importante no salário, e mais, ele deixa de atuar na atividade operacional. Né? Eu perco um policial da atividade operacional, vou deixar o cara no escritório, perde a administração, perde o policial, todo mundo perde, vira um horror. Então, isso é um ajuste que nós estamos propondo também no âmbito dessa doutrina. Então, a doutrina importantíssima, creio eu, que será um novo momento para a Polícia Judicial. Um momento que também é um momento de identidade, né? Porque o que vocês são? Nós somos esta polícia. Esta é a nossa doutrina, esta é a nossa estratégia, né? É aqui que nós queremos chegar como polícia. Essa é a nossa visão, esses são os nossos valores, né? E qual é o meio que você quer chegar? Essa é a metodologia de ensino, é assim que nós ensinamos nós, policial. Você não vai ver afogamento, você não vai ver policial desmaiando no sol, não é para isso. Não é esse tipo de gente que a gente quer formar na polícia. Nós queremos policiais que façam seu trabalho com nível de compromisso público elevado e que tenham, portanto, essa atuação pautada na lealdade institucional e não no adestramento animal. Sim, muito bom. Poxa, diretor. Uma aula, né? Bacana. Uma aula. Inclusive, a gente vai ter que deixar a parte B para a próxima, porque teve coisa para falar ainda. Aí, diretor, o senhor já aceita previamente um convite na parte 2, não? Com certeza, é uma honra. E eu sei que quando a gente divulgar, quando a gente publicar isso, vai ter uma chuva de perguntas, vai ter uma chuva de dúvidas. Eu sei que colegas pelo país inteiro, porque me procuram. Sim. Eu tenho dificuldade, já peço desculpas, tenho dificuldade de atender a todo mundo, porque são muitas mensagens, são muitas dúvidas, e dúvidas que você não esclarece com uma linha. Você tem que explicar o que né? Contextualizar. Muitas dúvidas com relação à portaria de armas, né? Aquisição, muitas dúvidas com relação às regras do porte de armas, policiais por todo o Brasil, interpretações pelos tribunais diferentes, o departamento tem se manifestado quando chamado, mas mesmo assim serão temas, eu tenho certeza, quando vocês publicarem isso, que vão ser chamados e talvez a gente tenha outra carga de conversa aí. Não, com certeza, diretor. Com certeza, as portas aí estão sempre abertas para o senhor sabe disso. E foi fico muito feliz com este projeto de vocês. Nós precisamos
cada vez mais de policiais engajados, assim, e trazendo informações importantes, porque isso aqui é importante para a Polícia Judicial, mas é importante para a PM, é importante para a Civil, é para a Federal, todo mundo precisa conhecer a Polícia Judicial, né? E certamente vocês trarão aqui personagens de outras polícias que os nossos policiais judiciais vão querer ouvir igualmente. As dúvidas, né? É muito importante, né? Sabendo essa diferença, porque eu reconheço no outro experiências relevantes e consigo trazer isso para a minha polícia de maneira adaptada. O que não dá é para trazer sem filtro, mas a gente traz de maneira adaptada. Então, um ambiente de debate técnico, né? Eu sempre gostei do debate técnico. Eu acho que não tem razão nenhuma para as divergências ficarem ácidas quando você fala tecnicamente, porque você pode discordar de mim tecnicamente e apresentar argumentos, né, com os quais eu possa concordar e mudar minha opinião. E eu mudo de opinião com muita tranquilidade, né? Porque sei que essa é a estrutura de evolução do conhecimento. A gente não sabe de tudo, ninguém é bom sozinho, né? E ninguém é bom totalmente, né? Você sempre tem mais a acrescentar ao seu arcabouço e sempre tem a crescer. Então, o projeto de vocês está de parabéns. Eu sei que todo mundo... vocês terão aí um aumento de audiência, em breve serão... grandes ou os maiores do segmento, assim espero, e continuem com esse nível, eu diria, de respeito aos temas, né? E a gente sempre tem que ter cuidado, porque às vezes as audiências pedem um pouco de coisas rasas, um pouco de bravatas, um pouco de... né? Infelizmente é o que se vê, porque isso gera engajamento. Não caiam nisso, cresçam sólidos, porque isso é o que fará este ambiente um ambiente confiável para pessoas até em posições como eu, né, posições de administração momentâneas, porque eu vou sair, mas possam vir aqui tranquilamente se apresentar e trazer informações para toda a sociedade. Estamos falando aos policiais judiciais, estamos falando aos candidatos a policiais judiciais e estamos falando às outras instituições e ao povo, à sociedade, que precisa conhecer, que é importante que conheça e porque nós interagimos todos os dias. Então, eles têm que saber mesmo. Maravilha. Diretor. Valeu, diretor. Muito obrigado, viu? Até breve. E muito obrigado, contamos diretor. Com retorno. Com certeza. Encerra o programa aí, seu Salário. Rapaz. Seu carisma ímpar. Com muita tristeza, né, diretor? Muita tristeza, né, Edu? Foi muito bom. Foi muito bom, diretor. Parabéns e obrigado pela visita aí. E que possamos estar sempre juntos nas missões. Assim será. Assim estará. Assim estaremos. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. pessoal. Até a próxima. Até mais. Obrigado.